Olá pessoal, vou começar a gravar aqui a nossa aula de After dessa semana, onde a gente vai ver o traqueamento de 4 pontos. Tá? Esse traqueamento é aquele que permite vocês aplicarem ou substituírem a imagem de uma tela, pode ser uma tela de TV, de computador, de celular. Ele trabalha com um recurso do After chamado Corner Pin. Em português vocês vão encontrar como localizar borda. Tá? Para fazer essa aula, a gente vai usar aquela cena do computador que está na pasta Tracking, ok? Vou começar então aqui, vou importar a cena do computador para dentro do After, criar uma composição. A gente vai ver que nessa cena tem um movimento de câmera e tem uma mão mexendo na tela do computador. Por causa dessa mão, que essa tela do computador foi gravada verde, porque depois de fazer o traqueamento, a gente ainda vai ter que recortar o chroma dela e jogar a imagem aplicada por trás, para que ela fique aparecendo por trás da mão, certo? Então o que a gente vai traquear aqui são as 4 quinas do computador, tá? Deixa eu mostrar para vocês como que funciona o Corner Pin. Vou pegar uma imagem aqui. Peguei essa imagem dessa árvore aqui, dessa paisagem. Ela é maior do que a comp, então eu vou escalonar um pouco. Então quando eu aplico aqui em efeito, distorção ou distort, corner pin ou localizar bordas, vocês vão ver que eu posso pegar as bordas dessa imagem e modificar a posição dela. Então eu posso mexer na perspectiva da imagem, né? Então eu poderia vir aqui simplesmente aplicar. Se fosse um estilo, eu poderia fazer isso aqui e estaria resolvido, né? Só que como é em movimento, a hora que eu traquear os 4 pontos, esses 4 pontos do corner pin, cada um deles vai corresponder a um dos pontos da tela do computador. Tá? Aqui, a hora que a mão entra na frente do computador, ele tampa, deixa eu tirar daqui essa foto por enquanto, ele tampa uma das quinas. Nessas horas que a mão tampa a quina, tanto aqui no final quanto aqui no começo, a hora que ela entra, a gente vai ter que fazer manualmente o posicionamento da quina, tá? Essa aqui não tem jeito mesmo, a gente vai ter que meio que adivinhar onde que ela está. E são justamente nesses pontos que a gente vai ver que o traqueamento fica pior. É nas horas que a gente tenta adivinhar manualmente, que dá muitas vezes dá um resultado ruim, tá? Então, como eu falei no traqueamento de 2 pontos, a gente avalia a imagem primeiro para ver por onde que a gente começa. No caso dessa imagem, o começo dela, o computador está mais distante da câmera e no final ele está mais próximo. Então compensa eu começar pelo final, que eu vou ter os pontos maiores e mais nítidos, né? No começo da cena está até mais desfocado ali o computador. Então eu vou começar aqui pelo final. Vou com o botão direito em Track e Stabilize, né? Traqueamento e estabilização, Track Motion. E agora aqui no Tracker, em vez de tentar ligar rotação, escala para criar mais pontos, a única coisa que eu consigo, aumentando aqui a rotação e escala, é criar um ponto a mais, como a gente viu na aula passada, né? Agora eu preciso vir aqui em Track Type, o tipo de traqueamento, e mudar para Perspective Corner Pin, ou deve ser posicionamento de borda em perspectiva, alguma coisa assim que vai estar em português. Tá? E aí quando eu mudo o Track Type para esse da perspectiva, aí sim aparecem os 4 pontos. Importante aqui, gente, é que vocês não invertam a ordem dos pontos. Então cada ponto aqui, ó, ele tem que estar correspondendo à quina mais próxima, né? Então o ponto 1 tem que vir aqui, o ponto 2 aqui. É muito comum quando a pessoa vai fazer isso aqui pela primeira vez, ela inverter esses pontos e aí o resultado dá errado, tá? Eu vou tentar deixar o centro do quadrado onde o verde e o preto se encontram, tá? Por quê? Porque a imagem que eu quero que ele persiga é justamente essa imagem de contraste entre preto e verde, né? Aqui, ó, é isso aqui que eu quero que ele persiga.
Aí eu posso segurar o Ctrl na hora de dar o play para trás, né? Para ele fazer uma análise um pouco mais precisa. Ou dou o play normal mesmo, né? Vou tentar fazer no modo mais rápido. Mas eu tenho que ficar de olho para ver se... Aqui, ó. Aqui já vai acontecer algum problema. Eu já sei o que vai acontecer. Se eu deixar o play normal, ó, a hora que a mão dele passa pela quina, logicamente que o ponto se perde. Então aqui o ideal é eu vir quadro a quadro e ir arrumando conforme o quadrado sai do lugar. Eu posso usar e devo usar de referência essas linhas aqui, tá? Então eu sei, por exemplo, aqui ó, no frame anterior, que essa linha branca está passando no meio do preto e aqui também está passando no meio do preto. Então, logicamente que no próximo frame eu tento deixar, como eu não consigo ver a posição do ponto, eu tento me guiar por essas linhas aqui, ó, para tentar adivinhar onde que esse ponto está. Então, mais uma vez. Aí, aqui já está aparecendo o ponto de novo. Ó. Depois de 7 frames, já está aparecendo o ponto de novo. E aí eu posso também olhar se a trajetória ficou mais ou menos uniforme. Eu vou ver que não, tá vendo? Ó? Que ela vinha com uma trajetória... Exatamente nos pontos que eu adivinhei manualmente, ó, são exatamente os pontos que eu adivinhei, que eu posicionei manualmente. A trajetória ficou um pouco irregular. Então eu também posso pegar esses pontos aqui, ó, e tentar construir, fazer um ajuste fino aqui, ó, tentar construir mais ou menos uma trajetória aceitável, tá? E aí eu dou sequência. Continuo olhando para os pontos. Eventualmente algum deles pode pular para fora, né? Normal isso. Aqui a mão dele já vai passar de novo na frente do computador, né? O traqueamento foi bem, então eu vou vir aqui frame a frame, ó, uma vez. Aqui ele já perdeu o ponto, na verdade, tá? Esse ponto aqui não corresponde aqui, né? Já está a mão dele na frente. Então eu posso já fazer um ajustezinho nele, olhando de novo para as... Aqui ele já não estava mais tão... Ó, se eu olhar no anterior, ele estava quase que na borda do preto, tá? Então aqui eu vou posicionar ele um pouco para cá. Vamos ver aqui embaixo. Também mais para a borda do preto. Então ele escorregou um pouco para cá. E aí ele já liberou o ponto de novo. Vou olhar de novo a trajetória, né? Ver se os pontos estão seguindo uma sequência lógica aqui, se eles estão uniformemente distribuídos. Não estão, ó. Tá vendo que tem uns pontos encavalados aqui? Vou dar uma redistribuída neles. E aí, só deixar ele terminar a cena. Ok? Agora, diferente das outras vezes, eu não vou criar um objeto nulo para aplicar o resultado do tracking, tá? Não faria muito sentido. Por quê? Porque o objeto nulo ia ter o corner pin sobre ele, e o objeto nulo é só um sólidozinho 100%, né? Então, eu vou pegar a própria imagem que eu vou aplicar. Na verdade, o que eu posso fazer aqui antes é criar uma composição para ser a aplicação, seria mais legal. Ó. Vou criar uma composição 720, como é o formato da comp principal, e vou chamar ela de... Vou colocar aqui com 10 segundos. E vou chamar ela de tela
tela laptop. Tá? Essa tela laptop, só para vocês entenderem melhor, eu vou criar um sólido nela, do tamanho dela. Tá? Por quê? Porque a hora que eu jogar a tela laptop aqui, vocês vão ver o sólido branco, senão a gente não veria nada. Tá? Então joguei ela aqui por cima. E no... deixa eu escalonar ela um pouco. E no tracking, então eu volto lá para o Motion Tracker, né? Se ele não estiver aparecendo, é só selecionar aqui, Tracker 1. Eu vou vir em Editar Alvo, Edit Target, já apareceu aqui a tela laptop, vou aplicar na tela laptop. Por que eu criei essa pré-composição? Agora é só dar aplicar aqui, tá? Eu criei essa pré-composição, olha lá, ele aplicou o efeito Corner Pin, né, que a gente tinha visto. Então o Corner Pin está fazendo com que ele se encaixe em cada quina, só que esse Corner Pin, ele tem um keyframe para cada frame. Então ele vai se adaptando conforme o computador mexe, ele vai mexendo junto, certo? Só que ainda está por cima da mão, né? Mas tudo bem, a gente vai resolver isso. Por que eu fiz a pré-composição? Porque agora, qualquer coisa que eu aplicar nessa tela laptop, então vamos supor que agora eu aplique aquela imagem, né? Vou escalonar ela aqui. Qualquer coisa que eu aplicar nessa composição vai aparecer aqui na tela. Então eu tenho muita versatilidade, né? Eu posso substituir essa tela com a imagem que eu quiser, tá? Então, se ela não estiver na proporção, se ela for maior do que a tela, não tem problema. Eu ajusto aqui, né? Se eu quiser ajustar aqui a escala, eu ajusto. Se eu quiser animar alguma coisa aqui, vai aparecer animado aqui dentro, né? Se eu quiser colocar uma animação dentro dessa comp, vai aparecer uma comp aqui. Vai aparecer animado aqui, tá? Por isso que é importante criar essa pré-composição antes. Por último agora, mas também é importante, eu jogo essa aplicação por baixo e recorto o chroma aqui em cima. Então eu vou vir aqui em Keylight, né? Keylight. A gente já viu o recorte de chroma. Quem não viu a aula está ali gravado. Pego ali um chroma médio, mudo aqui para Combined Mate. A gente vai ver que essa cena não tem um tratamento de verde muito bom. Olha quanto verde que estava voltando aqui, né? Tipo, na verdade ele está recortando tudo isso aqui, né? Então eu vou tentar resolver aqui no Clip White. Aí recortado o chroma, a mão vai passar por cima do computador. O que pode acontecer aqui algumas vezes? Como a gente traqueou a quina, e esse traqueamento às vezes não é muito preciso, essa imagem ela pode estar com o corner pin um pouco para dentro da tela, tá? Então aqui também, se vocês quiserem garantir que vocês vão tampar a tela inteira, ó, tá vendo? Ele poderia às vezes aparecer assim, ó. O que eu fiz aqui? Eu mexi na escala da imagem. Então não custa às vezes aumentar um pouquinho a escala, 0,5% de escala, só para garantir que você vai preencher toda a tela, tá? Isso não vai interferir na perspectiva, a perspectiva vai ser mantida, tá? Vou renderizar aqui para a gente ver como é que ficou. O traqueamento ficou bom. Você vê que a hora que a mão dele passa pela quina ali, se não tivesse ficado bom nesses momentos, daria uma trepidada na tela, não foi o que aconteceu. O chroma key, o recorte ficou bom, mas ainda está um pouco artificial, porque essa imagem, primeiro que ela está muito nítida, né? Então eu posso aplicar aqui algum desfoque nela, ela tem uma resolução maior do que a resolução da tela, né? Então eu posso aplicar alguns efeitos, quer ver? Eu posso vir aqui, por exemplo, agora nessa comp, na própria tela laptop, aplicar tanto um blur, né, um desfoque, blur em Sharp, pode ser um Gaussian blur mesmo, né? Aplicar aqui um pouco de blur, aplicar uns 10 de blur nela, tá? Já melhora um pouco. Posso aplicar na imagem, às vezes aplicar aqui dentro, né? Aplicar aquele efeito mosaico, fica em estilizar, mosaico. O que o mosaico faz?
ele pixeliza a imagem, né? Então, estou trabalhando aqui, por exemplo, a 10 pixels por 10 pixels. Como ela é 16 por 9, eu posso colocar aqui, por exemplo, 160 por 90, né? 16 por 9. E ela vai ficar um pouco pixelizada. Ficou um pouco demais, né? Posso pôr aqui 320 por 180, tá? E aí ela perde um pouco a resolução, tá vendo? Se vocês olharem de perto, olha lá, ela ficou toda com quadradinhos, né? E também posso tirar um pouco de saturação dela, né? Posso vir aqui em efeito, correção de cor, matiz saturação, Hue saturation, e tirar um pouco de saturação, porque tela de monitor, assim, ainda mais quando é filmada, não tem tanta saturação, né? Tirei 20 de saturação, e aí a imagem ela começa a ficar um pouco mais parecida, mas com uma aplicação real. Mas o que também pega aqui é o seguinte, gente, deixa eu voltar aqui um pouco do blur. O que pega aqui é o seguinte: eu não estou vendo mais reflexo nessa tela. Originalmente, se eu desligar o Keylight, vocês vão ver que tem alguma sombra, tem uma hora aqui, ó, que até o dedo do cara projeta uma sombra aqui, né? E tem uma luminosidade mais natural essa tela. Por mais que ela tenha essas quinas escurecidas, né? Seria aqui, ó, tá vendo que tem um reflexo aqui, tem um highlight, né? Tem sombra, tem highlight. Então eu posso tentar dar um blend da imagem aplicada com a imagem do primeiro plano, né? Para fazer isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que duplicar essa cena do laptop e jogar por baixo da tela laptop. A de cima eu deixo com o Keylight ligado, né? Então eu tenho uma camada aqui com o Keylight, né? Eu tenho uma camada com a tela e uma camada da imagem original. Vou até deletar o Keylight daqui, ó. Uma camada da imagem original, tá? Essa da imagem original eu vou mesclar com a da tela laptop. Então, se eu usar um blend aqui na tela laptop, colocar aqui, por exemplo, um screen, ele vai mesclar com a tela de baixo. Não tem problema que ele mescle com a mão, porque a mão depois, onde a mão existe, ela vai sobrepor, né? Então não tem problema que ele mescle com a mão. Pode ser o screen, pode ser o lighting, né? Alguma coisa que faça ele pegar essa cor da tela. Só que, no entanto, eu não quero que ele pegue essa tonalidade verde da tela. Então, na cena de baixo, eu posso tanto aplicar de novo o Color Correction, matiz saturação, né? Matiz saturação, e tirar totalmente a saturação, e aí eu vou ter uma imagem em preto e branco, tá? Então, quando eu der o blend aqui, olha a diferença. Se ele dá um blend com o verde, ele pega o esverdeado da tela. Mas se ele dá um blend com o preto e branco, ele vai pegar só as variações de luz, né? Como eu poderia também, em vez de aplicar o matiz saturação, ter aplicado de repente correção de cor, tem esse tint também, ele pinta a imagem, o que é preto ele mapeia para preto, o que é branco ele mapeia para branco, então ele acaba tirando toda a cor da imagem, tá? Vou pegar aqui o que der mais contraste. Acho que o matiz saturação tirando saturação ainda dá um pouco mais de contraste na imagem. Só que aí aqui eu ainda posso pegar essa cena de baixo e escurecer ela um pouco, né? Por quê? Para saltar mais a imagem aplicada. Então, se eu jogar um Curves aqui, escurecer ela um pouco, ó, sem o Curves, fica mais lavada a aplicação. Com o Curves ela fica um pouco mais contrastada, tá? E aí, com esses detalhezinhos, né, a imagem vai ficando um pouco mais natural, vai ficando um pouco mais realista, tá? Dá pra ver um pouco aqui o reflexo da mão dele a hora que ela se aproxima, dá pra ver o highlight aqui também, ó, né, mais claro. São coisas sutis, mas que contribuem. Dá pra melhorar? Sim, dá pra melhorar, né? Pessoal, o que eu queria mostrar pra vocês hoje era isso. Espero que vocês possam tentar praticar. Esse efeito é bastante útil, tá? Dá para usar para muitas coisas. E é isso. Desejo a todos uma boa semana. E a gente se vê então nas aulas remotas, ok? Obrigado.